Vamos falar mais do lado vencedor agora? Afinal, né, 4-0 em cima do Corinthians não é todo dia. Que bela vitória do Flamengo. E quem eu vou chamar já para essa conversa? Vamos lá para o Rio de Janeiro. Igor Siqueira já pinta por aqui? Cadê o Igor? Tá por aqui já? Aí, ó, olha ele aparecendo aí. Sempre elegante, agora ele está sem óculos. Você reparou no novo visual? Aí, ó, tava o Hernan, agora é o Igor aí. Você reparou, PVC, no novo visual dele? Sim. Ah, sim, tá. Você tá de lente de contato ou pela miopia? Não, tô vendo todo mundo turvo mesmo. mesmo. Não tá enxergando mesmo. Ô, Igor, quero saber se você enxergou essa bela vitória do Flamengo ontem, né? Que domínio que o time teve, como conseguiu pressionar o Corinthians, deixou nas cordas mesmo. E um jogador, falando de um ponto de vista mais individual, Pedro, né? Que depois de uma lesão tão grave no joelho esquerdo, ele volta e parece que ele nem precisou de ganhar ritmo de jogo, de adaptação, de nada. O cara já estava pronto e já marca 2 gols, já dá assistência. E ele ajuda toda uma dinâmica do Flamengo, ele inclusive potencializa os colegas. Dá para a gente entender como é que esse jogador já conseguiu desempenhar tanto, né, performar tanto, mesmo com pouco tempo aí de campo depois da volta? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Luiz, André, PVC e amigos do canal UOL. No estádio eu estava assim de óculos, né, para enxergar o campo e deu para ver uma beleza que foi o jogo do Flamengo ontem. Essa atuação, várias atuações individuais que formam esse belo conjunto do atual líder do Campeonato Brasileiro numa apresentação assim que vai ficar já marcada, né, como uma das grandes atuações nesse Brasileirão, apesar de estarmos ainda na 6ª rodada recém-completa. O Pedro é uma dinâmica diferente para esse ataque do Flamengo, né? É um jogador que consegue fazer muito bem esse trabalho associativo com jogadores, por exemplo, com o Arrascaeta, com esse movimento que o Cebolinha faz muito bem, né? De trazer da esquerda para o meio. Então, várias jogadas do Flamengo, jogadas ofensivas, nasceram desse trabalho de posicionamento, de refino, de domínio da parede que o Pedro consegue fazer nessa região ali da entrada da área, enfim, para fazer esse trabalho de tabela com os jogadores. Quase saíram mais gols, né, nesse expediente usado pelo Flamengo nesse jogo contra o Corinthians. Eu acho que foi uma grande notícia para o Flamengo a forma com a qual o Pedro voltou a jogar, né? Se a gente for olhar para os números mais frios dele, já nesse Brasileirão, ele fez os 2 gols contra o Juventude, depois fez esses 2 gols ontem contra o Corinthians, então já está duelando com a Arrascaeta ali para ser o artilheiro do Flamengo do campeonato, né? No Brasileirão, o Arrascaeta ainda leva vantagem, até porque fez mais jogos, enfim, decidiu jogos anteriormente, mas é mais um elemento que retorna e impressiona, inclusive o Filipe Luís, né, pela forma com a qual voltou, né, fisicamente, com o seu refino de toque de bola, a parte técnica do Pedro também muito bem apurada. Então, acho que é a grande notícia para o Flamengo na perspectiva nessa perna aí que antecede ao Mundial de Clubes, né, nessa tentativa de arrancada que o clube tenta fazer e aplicar nesse Brasileirão, para, de fato, se consolidar como candidato ao título desse ano, em vez de preterir o Brasileirão em favor de outras competições. Então, acho que a gente tem muito a falar, são muitas nuances em relação a esse time do Flamengo, mas o Pedro é uma das grandíssimas notícias para o time do Filipe Luís, como resultado desse 4-0 no jogo de domingo. São muitas nuances desse, como diz o outro, muitas camadas nesse time do Flamengo, né, PVC? E tá ali na liderança, né, à frente do Palmeiras, mas parece que os dois vão brigar ali até o fim. Você coloca mais gente nessa... Estamos ainda na 6ª rodada, né? Mas ainda tem mais gente nessa briga ou você acha que vai ficar entre os dois? E o Flamengo, por esse jogo de ontem, pelas credenciais que coloca na mesa, tá sobrando ou ainda nem tanto assim no Campeonato Brasileiro? O normal é a gente ver a classificação na 6ª rodada e dizer isso aqui não é o retrato do campeonato. O normal é isso. Então, quando no ano passado o Atlético Paranaense foi líder da 5ª rodada e depois foi rebaixado, ou quando em 2022 o Corinthians era líder na 7ª rodada e depois não conseguiu chegar longe, quem foi vice-campeão em 22 foi o Internacional e o Palmeiras foi campeão. Então, o normal não é você pegar a 6ª rodada e dizer isso aqui é o retrato do campeonato. Tem exceções. Por exemplo, 2003, primeiro campeonato de pontos corridos, na 6ª rodada o Cruzeiro era líder e você olhava para o Cruzeiro e falava, vai ser campeão.
vai ser campeão, tem dúvida que vai ser campeão. E o Internacional estava em segundo e você sabia que ele ia disputar ali as partes de cima da tabela e acabou brigando para classificar para a Libertadores. Em três chegou longe, acabou nem classificando, mas chegou perto de classificar. Hoje, a impressão continuam com a mesma impressão. Flamengo, Palmeiras e o Internacional vai subir. Acho que é por aqui. O Bragantino em terceiro lugar, e o Bragantino só está em terceiro lugar porque tomou um gol no finalzinho ontem, aos 49 do segundo tempo, porque o Bragantino era vice-líder, né? Às 10h25 da noite ontem, o Bragantino era vice-líder e o Palmeiras estava em terceiro. Os dois têm a mesma pontuação, os mesmos 13 pontos. O David Washington fez um gol e, por causa do saldo, o Palmeiras é vice-líder e o Bragantino em terceiro. Acho que o Bragantino se achou, o que é uma noção para a gente olhar para o Fernando Seabra. Nesse país que a gente fala o tempo inteiro... Para olhar para o Cruzeiro também, né? Porque sim, porque o Cruzeiro está em quarto lugar. Cruzeiro Não, e o Cruzeiro hoje está em quarto lugar. Sim, com o Leonardo Jardim, enfim, encontrou aí um time sem Dudu e Gabigol, né? Foi a forma que ele encontrou. Vamos voltar à tabela lá para a gente dar uma olhadinha? Que é interessante a gente ver o retrato desta sexta rodada. O Flamengo líder com 14 pontos, o Palmeiras com 13 junto com o Bragantino e o Cruzeiro com 10, que talvez sejam duas surpresas aí, o Bragantino e o Cruzeiro. Não do Cruzeiro do início da janela lá, quando fez grandes contratações, mas pelo que aconteceu depois, ao longo da temporada. Aparece o Fluminense aí e o Inter fechando o G6. Aí vem a tabela toda e lá no fim, ó, os times que estão na zona do rebaixamento, o Galo, o Grêmio, Santos e o Sport. Só time gigante lá embaixo. Mas não quer dizer que vai ser assim o tempo inteiro. Não quer. É que hoje, você olhando para Flamengo e Palmeiras em primeiro lugar, eu acho que o Flamengo é um ponto como o Cruzeiro de 2003. Você olha para o Flamengo e fala, vai ser campeão brasileiro ou vai brigar na parte de cima. O Palmeiras... O Cruzeiro sobrou muito, né? Hã? Aquele Cruzeiro sobrou demais em 2003. Ele ganhou com 13 pontos de vantagem. Tanto que foi campeão também da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro naquele ano também. O Flamengo, eu acho que é um ponto assim. Você falou 2003 ou 13? 3. Isso mesmo. 3. Eu acho que o campeonato parece um pouco nesse sentido. O Palmeiras vai oscilar, porque o time é novo, o time é outro time. Então, eu acho que o Flamengo... Mas é impossível você não olhar para Flamengo e Palmeiras em primeiro e segundo e achar que os dois vão disputar a parte de cima da tabela. Vão. Não sei se no mesmo nível, se alguém vai disparar. Por causa dessa diferença. O Flamengo mais pronto do que o Palmeiras. Acho que é esse o cenário nesse momento. Hernan chamou. E esse time do Flamengo, além desse elenco todo que tem, desse time, dos reservas, enfim, quando sai Cebolinha, entra Michael, tem o Luiz Araújo, jogou sem o Pedro, mas o Juninho me parece ser um muito bom jogador e está chegando agora, está se adaptando ao Flamengo, mas o Bruno Henrique fez gols, enfim, tem o Gerson, tem o Pulgar, tem o Dela Cruz, é um time espetacular, é um elenco muito forte. E o Flamengo vai ao mercado na próxima janela, vai se reforçar, não só pensando no Mundial, mas também pensando no restante dessa temporada e desse calendário cheio. Porque o Felipe Luiz, nas conversas, nas reuniões que ele tem com a diretoria, enfim, com o Boto, a gestão do Flamengo, é de que, assim, o calendário é longo e você tem muitas lesões, você tem cartão, você tem, enfim... tem que se precaver, e o Flamengo vai ao mercado. O Jorginho, por exemplo, que é um jogador que chega com o status de grande contratação, é um jogador que, por exemplo, nos bastidores do Flamengo já se dá como certa a contratação. Não assinou ainda, é bem verdade, não está nada assinado, mas é uma contratação certa. Então, o Flamengo fala de 2 a 3 reforços para essa janela. Um é o Jorginho, então vai buscar mais 2. Então é um Flamengo que, além de tudo, vai se reforçar para essa temporada e vai brigar pelos principais títulos, sem dúvida nenhuma. E aí chega mais forte ainda, né? Se já está forte, imagina com os reforços para a temporada. Aliás, Hernan já respondendo aqui, estou de olho no nosso chat, a pergunta do Luiz Bastos, que ele pergunta quais reforços o Mengão precisa para a atual temporada. Então, o Hernan já está trazendo aqui no meio de campo o Jorginho e vai atrás de outros jogadores também. Se tiver que apostar PVC e o Igor, deixa eu jogar para o Igor aqui. O que o Flamengo precisa para esta temporada ainda, se é que precisa com um elenco tão estrelado assim? Mas é claro, né? Com todo o reforço, sempre que puder agregar é sempre positivo, Igor.
É que a gente tem que aguardar também alguns movimentos de janela, né? A situação do Wesley é sempre muito palpitante, né? Então, imaginando uma muito provável transferência desse jogador que surge como muito promissor, já se consolidando desde o ano passado, né, nessa condição, convocação para a seleção brasileira. Então, o Flamengo precisa ficar de olho também na reposição para a lateral direito, embora tenha o Danilo na função de zagueiro, mas a gente já falou aqui em outras ocasiões como ele está realmente muito focado em se tornar zagueiro e permanecer zagueiro, né? Isso que ele já virou já algumas temporadas. Então, a lateral direita é um setor que sempre precisa de atenção, e a função de substituto do Arrascaeta fica sempre ali em suspenso, né? Quem é, afinal de contas, o substituto do Arrascaeta? Então, o Flamengo está sempre numa constante procura para alguém que seja uma alternativa mais consolidada quando o Arrascaeta não tiver em condições. Felipe Luiz já falou que De La Cruz improvisado não é esse cara, então o De La Cruz ontem jogou para caramba de segundo volante também, o Pulgar está muito bem, então essa função de volante, a chegada do Jorginho já vai preencher, né, essa lacuna ali. Então o Flamengo fica sempre nessa busca. Quem será o cara para alternar quando o Arrascaeta não tiver condição física, apesar de estar voando nesse início de temporada, né, até por conta da administração de minutos que foi feita com ele, né, desde a temporada passada, enfim, cirurgia, etc. E também lateral direita. Se fosse pontuar essas duas posições, a terceira com a chegada do Jorginho seriam essas duas, né? Um meia e um lateral direito, já pensando na reposição para o Wesley de eventual saída. Ô Igor, e hoje clima de tranquilidade total no Ninho do Urubu, depois de uma vitória como essa, como que caiu por aí? O Flamengo, né, que teve alguns percalços aí nas últimas semanas, teve toda a história do Bruno Henrique, algumas críticas também de que o ataque não estava funcionando. Felipe Luiz, inclusive, responde a isso ontem na coletiva de imprensa, falando para o torcedor não consumir qualquer tipo de conteúdo. É o segundo técnico em 4 dias que fala para não ler o que se escreve. É verdade, depois do Abel. Depois do Igor, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Tá. Igor. Hoje é folga, né? Então os jogadores estão desfrutando da vitória com as suas famílias, se preparando para a volta amanhã, apresentação amanhã, pensando no jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. E acho que esse clima de folga vem bem a calhar, não só pela oportunidade que o calendário dá, né, mas também como um prêmio para a retomada da efetividade ofensiva do Flamengo. Em que pese... o Flamengo hoje tem 13 gols de saldo, né? E é muito fácil apontar, nossa, que ataque lindo e maravilhoso, mas quem foi de fato constante, tem sido constante no Brasileirão, é a defesa. Então, não necessariamente apenas a dupla de zaga ou o quarteto defensivo lá com o goleiro Rossi também tem trabalhado relativamente pouco. Mas como esse time consegue, com base na pressão que o Felipe propõe, e o terceiro gol ontem, né, a entregada do Hugo Souza diz muito isso, né, quando o De La Cruz dá aquele pique, pressiona o goleiro lá, força ele a um passe equivocado ali para o meio na entrada da área, e o Pedro aproveita. Então o contexto defensivo do Flamengo também mostra muito mais constância nesse Brasileirão, e o ataque com esse gol cedo do Cebolinha já retomou a confiança. Então ontem foi mais tranquilo para deslanchar, repetir um pouco do que aconteceu em termos de efetividade do jogo contra o Juventude, embora há de se reconhecer, né? O Flamengo fez do Léo Jardim o craque no jogo contra o Vasco, o ataque já estava produzindo muito, mas faltava acertar a casinha no jargão jornalístico. Então, jargão futebolístico, então. Aí tá todo mundo muito feliz e contente, né? Nessa retomada do Pedro também faz muito bem para o ambiente. A gente conversava ontem com o Léo Ortiz, né? Que é um cara que enxerga muito bem esse jogo, a forma que o Flamengo constrói a partida, os passes e tal, e ele pontua as diferenças de ter um ou outro, Juninho, o Bruno Henrique ou o Pedro na frente, e ele citou que o Flamengo já tinha essa memória de como o Pedro jogava e agora está trazendo de volta à tona, com o retorno do Pedro, essas memórias positivas na hora de construção do jogo e de outras nuances, como a presença do Gerson ali também, causando dúvida entre os volantes do Corinthians. O Arrascaeta, já falei, né, artilheiro do campeonato e muito bem nessa fase dele. Então, muitos elementos para deixar o Flamengo confiante para o que vem pela frente, não só a Copa do Brasil, né, já é a tarefa imediata da semana, mas também próximo final de semana o jogo contra o Cruzeiro, reencontro aí com o Gabigol, né, provavelmente um Gabigol reserva, e posteriormente na outra semana também já com a missão da Libertadores. Aí sim o time não pode titubear, né, e tem aí, entre aspas, a obrigação de vencer em casa para não ter dor de cabeça na primeira fase. Então, um clima muito bom. Felipe Luiz fez essa menção aos críticos, né? Porque no balanço aí, né, do empate para lá, uma sequência de 2 empates e tal, ele enxerga que muita gente acaba excedendo nas críticas, enfim, e tornando o time negativamente, né, um viés negativo, trazendo um viés negativo para o ataque do Flamengo, mas ele tenta isolar
os jogadores disso tudo e até falou, se tiver que alguém que errar, eu que vou errar, então deixa que eu entendo o que eu estou fazendo aqui, puxou a responsabilidade para si mais uma vez, tentando blindar os jogadores dessa oscilação ofensiva de efetividade que aconteceu, não de produção de chances, mas de efetividade do ataque do Flamengo. Ontem funcionou na frente e atrás também já são 5 jogos sem sofrer gols, baliza 0. Então o time vem funcionando tanto ofensivamente quanto defensivamente. PVC, você queria falar sobre... na primeira. Hernan. Só para pegar o gancho do que o Igor está falando do Léo Ortiz, sobre leitura de jogo e tudo mais, quando teve o clássico contra o Vasco, a comitiva da CBF estava lá muito para ver como é que está essa volta do Pedro, né? E obviamente foi de maneira positiva, tem sido de maneira positiva, né? Como a CBF, como a seleção brasileira está monitorando essa volta do Pedro, que agora já tem 4 gols, né? E outro jogador também que é muito observado é o Léo Ortiz. Então, especificamente naquele dia, Rodrigo Caetano estava no Maracanã, no jogo contra o Vasco, também para observar o Léo Ortiz, que é outro jogador que vinha ganhando oportunidades na seleção brasileira, com convocações, mas sempre assim, machucava um, vai o Léo Ortiz. O Léo Ortiz sempre esteve ali no bolo, mas agora estão olhando de uma maneira diferente para o Léo Ortiz. Mesmo ele não tendo uma grande atuação contra a Argentina quando entrou no segundo tempo, mas aí foi o time inteiro ruim, né? O time inteiro foi mal demais. Mas o Léo Ortiz é um jogador que é muito observado pela seleção brasileira. Eu ia dizer só assim, é claro que quando tem 2 técnicos, o Abel Ferreira na quinta-feira e o Felipe Luiz no domingo, que dizem não leiam o que estão escrevendo, a gente tem que ter uma reflexão nossa. Acho que tem que ter uma reflexão nossa. Se você está dizendo não leiam porque estão escrevendo bobagem, a reflexão também tem que ser nossa. Por outro lado, tem um certo autoritarismo nisso. No sentido de dizer, de desrespeitar mesmo a profissão das outras pessoas. É como se eu dissesse, e não é todo mundo que faz isso, acho até que tem gente que desrespeita, como que diz, todo técnico é uma porcaria, né? Não é o caso aqui, por exemplo. Então imagine que eu dissesse, não respeite nenhum dos técnicos brasileiros. Até aconteceu isso. Não respeite nenhum dos técnicos que estão no Brasil. A gente não está fazendo isso aqui. Então, eu acho que tem um respeito pela profissão que eu preciso ter pela deles e eles podem ter pela minha. Eu entendo que a gente tem que ter uma reflexão de fato sobre o que está se escrevendo. Eu acho que o ataque do Flamengo é o melhor ataque do Brasil. Por outro lado, entendo que o Flamengo marcou 2/3 dos seus gols em 1/3 dos seus jogos. Dos 15 gols, 10, 2/3, foram em 1/3, 2 dos 6 jogos. Nos outros jogos não foi esse mesmo volume. Mas eu acho que o ataque do Flamengo é o melhor ataque do Brasil. E acho que o Felipe Luiz está certo na observação que ele está fazendo. Mas isso não significa que você tenha que dizer não leiam o que estão escrevendo. Até porque ler o que se está escrevendo é base da democracia. Eu acho que tem aí vários pontos, PVC, que se a gente for falar sobre isso, a gente vai se alongar aqui até. Tem uma questão de respeito ao trabalho da imprensa, e a imprensa tem todo o direito, né, de criticar o que merece ser criticado e de elogiar o que tem que ser elogiado também, de fazer as suas análises. E tem também um movimento de rede social que às vezes é muito tóxico também, de críticas que são muito pesadas. E a gente tem visto, né, como os personagens do futebol estão sofrendo as consequências disso. O próprio Tite, quando ele... O Cássio ontem. Sim, o Tite, quando ele não aceita o Corinthians por uma questão de saúde mental. O Cássio, ontem, o desabafo que ele faz, ele chorando no fim do jogo, chama muita atenção, ele dizendo, né, o ser humano está ficando doente. Então, acho que tem várias questões aí. Eu concordo, mas então vamos falar especificamente sobre isto. Quando a gente quer falar sobre alguma coisa, a gente dá nome e sobrenome. O Felipe Luiz é um técnico extremamente promissor. O Abel Ferreira é um técnico que se consagrou no futebol brasileiro. Eu estou dando nome e sobrenome, não precisa usar sujeito indeterminado. Você não precisa falar, não leiam o que estão escrevendo. Estão quem, cara pálida? Estão, é sujeito oculto. O PVC. Diga. Acho que eu entendo o que você está falando, mas acho que a leitura que eu faço dessa fala do Felipe Luiz
não é nem no geral. Eu acho que assim, ele cita canais de YouTube, rede social, Twitter, né? Ele fala especificamente Twitter. Então, assim, o que se refere ao Felipe Luiz é aquela coisa daquele viés do torcedor. Porque hoje em dia a gente tem o cara que cobre, que é torcedor e que às vezes ele desabafa mesmo. O time perde, ninguém presta, aquela coisa toda. Quando ganha, é todo mundo maravilhoso. Então, o alerta do Felipe Luiz, para mim, me pareceu não ser geral da imprensa como um todo. Acho que ele não generalizou. Eu acho que ele foi específico daquela situação que você acaba o jogo, vai lá e lê comentário. Lê comentário de Twitter, lê comentário de Instagram, que às vezes é muito tóxico e é muito ruim. Então eu entendo que o Felipe Luiz tenha dado esse alerta para os jogadores de não consumir esse tipo de comentário em derrota ou quando ganha, que é tudo maravilhoso, que é mais ou menos o que o Abel quis dizer na semana passada. Não concordo com a forma que o Abel falou na semana passada, mas eu entendo o conteúdo. E acho que o Felipe Luiz cabe a mesma reflexão. Mas eu entendo que não é generalizado, não é para nós, por exemplo, não é para nós do de primeira. Eu entendo, pelo menos eu entendi assim. Eu percebo, eu não percebi dessa maneira que você falou do Felipe Luiz. Pode ser um erro meu, o Abel eu vi inteiramente, o Abel falou, não leiam o que estão escrevendo. Os mesmos que estão nos elogiando agora são os mesmos que nos esculhambaram no passado recente. Então, assim, tá todo mundo no meu bolso. Porque é importante pelo seguinte, acho não, existe uma falência do jornalismo profissional. Existe uma falência do jornalismo profissional. O que eu sou? Eu sou jornalista profissional. O jornalismo profissional está falindo, está ruindo. Está evidente no rosto de todo mundo. Mas o jornalismo profissional, a imprensa profissional, é base da democracia. É base do que nos sustenta, no sentido de dizer, cara, existe alguém que está me observando, me fiscalizando e não permitindo que eu não tenha atitudes republicanas. Como, por exemplo, grande parte do que está acontecendo em torno da CBF e em Brasília. Por quê? Porque o jornalismo profissional olha para isso. Mas nós estamos falindo, estou de acordo. Quando você diz para a sociedade, não leiam nada do que estão escrevendo, você está dizendo, não precisa separar o joio do trigo. É tudo a mesma porcaria. Eu sei que a intenção não é esta, mas é isto que se fala. E mesmo que você não queira dizer isto, é isto que se ouve. Então é muito perigoso. Por isso que eu estou falando sobre duas declarações dos dois técnicos, do primeiro e do segundo colocados do Campeonato Brasileiro, dos dois times mais poderosos do Brasil, que estão, nesse momento, falando, não leiam o que estão escrevendo. E não é isto que está a favor da sociedade. A favor da sociedade está a capacidade que nós todos temos, como seres humanos, portanto, racionais, de ler e separar. E dizer, isto me serve e isto não me serve. O Flamengo é o pior ataque do Brasil? Não. O Flamengo é o melhor ataque do Brasil. E é óbvio que o Flamengo é o melhor ataque do Brasil. Isso significa que vai fazer gol todo jogo? Como disse o Felipe Luiz ontem, com absoluta razão? Não, não é verdade. O Barcelona não faz gol todo jogo, o Paris Saint-Germain não faz gol todo jogo e estão nas semifinais da Champions League. Acho que é uma reflexão profunda e vale para todo mundo, né? Que também tem jornalistas que são éticos, claro, jornalistas que não são éticos, né? Claro, como o trabalho da imprensa também é extremamente relevante, também tem um jornalista que influencia, né, o torcedor e que não faz um trabalho ético, então, enfim. É uma reflexão profunda para todo mundo, para todos os personagens envolvidos no futebol, sejam eles treinadores, jogadores, como, claro, a gente da imprensa também.